Tudo se inicia quando Constanza atende a porta de sua casa. Do lado de fora, 2 homens e uma mulher se identificam, perguntando se ela é Constanza Monterrubio. Ela confirma, mas, antes que possa entender o motivo da visita, um dos homens a questiona sobre uma criança. Confusa, ela responde que a mãe da menina a deixou ali sob seus cuidados. No entanto, o homem a informa que receberam uma denúncia grave. Ela está sendo acusada de sequestrar Sandra Ortiz. Constanza, perplexa, afirma que deve haver um engano, pois a criança se chama Amparo. Em desespero, chama por Petra, que aparece imediatamente. Tremendo, pede que Petra confirme que a menina foi deixada ali pela própria mãe. Petra confirma, mas isso não convence os homens. Um deles a encara e pergunta se ela também quer ser presa por encobrir o crime. Vendo a gravidade da situação, Constanza grita para Petra ligar para Honório e pedir que ele volte o mais rápido possível. Seu coração dispara, e o medo toma conta de seu semblante. Na Fazenda Bonita, Lázaro e Carina chegam sorridentes, sendo recebidos por Manuela e Hermínia. As 2 senhoras ficam surpresas, perguntando por que não avisaram que voltariam. Carina, animada, responde que queriam fazer uma surpresa. Hermínia, curiosa, pergunta como foi a experiência na cidade, e eles contam que era enorme e deslumbrante. No entanto, a conversa muda quando percebem a movimentação do lado de fora. Intrigados, questionam se já está tudo preparado para o casamento de Matilde. Manuela nega e revela que, na verdade, os patrões estão prestes a se casar. Empolgados com a notícia, os 2 sorriem, mas logo percebem Matilde passando apressada. Lázaro a chama, e ela para ao notar a presença deles. Após cumprimentá-los, Lázaro percebe que seus olhos estão avermelhados e pergunta se estava chorando. Matilde, desconcertada, nega e diz que só precisa lavar o rosto. Assim que se afasta, Carina e Lázaro se entreolham, suspeitando que algo está errado. Hermínia suspira e revela que Matilde terminou com Carlos depois de descobrir que ele teve um romance com Priscila no passado. A revelação os deixa intrigados e pensativos. Enquanto isso, em outro canto da fazenda, Carlos empurra Priscila para longe, deixando claro que não quer nada com ela. Priscila, porém, não se dá por vencida e insiste que ele ainda sente algo por ela. Carlos nega e afirma que tudo entre eles é coisa do passado. Ele diz que a única mulher que ama e com quem quer se casar é Matilde. Sem dar chance para mais discussões, ele se afasta, deixando Priscila frustrada. Olhando para ele com os olhos cheios de fúria, ela murmura para si mesma que ele ainda não percebeu, mas que ela continua sendo parte do presente dele, não apenas uma lembrança distante. No quarto, Matilde se deixa levar pela tristeza. Olhando-se no espelho, murmura para si mesma que foi ingênua por acreditar nas promessas de Carlos. As lágrimas descem pelo seu rosto enquanto promete que ninguém jamais saberá que foi abandonada. Em vez disso, fará com que todos acreditem que foi ela quem terminou tudo, mantendo sua dignidade intacta. Na porta do centro comunitário, a polícia chega, despertando tensão entre os funcionários. Inês, visivelmente nervosa, atende uma ligação de Isidro e explica, aflita, que os policiais estão fechando o local sob a acusação de que esconderam uma criança sequestrada. Isidro, indignado, diz que isso é um absurdo e pede que ela entre em contato com Regina, garantindo que ele tentará falar com Jerônimo e encontrará uma solução o mais rápido possível.
Na cruz de amor, Augusto e Aníbal chegam, sendo recebidos por um funcionário. O homem informa que a pessoa com quem desejam falar já os aguarda. Augusto assente e pede que o levem até o escritório, enquanto Aníbal observa tudo com um olhar desconfiado. Algo ali não parece certo. De volta à Fazenda Bonita, Carlos encontra Matilde e tenta conversar com ela, mas a jovem se mantém fria. Ele pergunta se ela pretende continuar com raiva, mas Matilde responde que não há mais nada a ser dito. Com firmeza, declara que o casamento entre eles não acontecerá, pois só aceitou sua proposta por ter sido a primeira a recebê-la. A resposta atinge Carlos como uma facada, e ele se aproxima, encarando-a nos olhos. Desafiador, pergunta se ela aceitaria qualquer outro homem apenas para substituí-lo. Matilde hesita por um instante, depois confirma que sim. Carlos se inclina para mais perto e pergunta, em um tom provocativo, se qualquer um pode tocá-la e beijá-la como ele fazia. O coração de Matilde dispara, mas ela mantém a postura. Carlos sorri de lado e se afasta, deixando-a ainda mais confusa e vulnerável. Na cruz de amor, Augusto se reúne com seu capataz para tratar de negócios. Ele quer saber se está tudo pronto para aquela noite, e o homem responde que sim. Satisfeito, Augusto sorri, prevendo que tudo sairá exatamente como planejado. Na delegacia, Constanza chega desesperada, exigindo que a deixem fazer uma ligação. Seus olhos percorrem o local até encontrarem Inês. Em pânico, ela implora por ajuda, dizendo que não fez nada de errado. Antes que Inês possa reagir, Constanza é empurrada para dentro de uma cela. Inês, perturbada, pergunta a um dos policiais o que realmente aconteceu. Antes que ele possa responder, Isidro entra apressado no recinto, ouvindo a explicação de que a menina encontrada no centro comunitário é procurada por ter sido sequestrada. A revelação os deixa completamente atordoados. Na Fazenda Bonita, Renata e Jerônimo recebem a família dela com alegria. Honório observa o lugar com admiração e comenta que está encantado, prometendo voltar em outra ocasião para participar das festividades. Dessa vez, garante que virá acompanhado de Constanza. Renata sorri e concorda, lamentando apenas a ausência da tia. Mesmo assim, pede para que todos fiquem à vontade e aproveitem o momento. Enquanto isso, o celular de Honório toca. Ele olha para o aparelho, vê que a ligação vem de casa, mas decide ignorar. Com um tom de desabafo, comenta que Constanza abriu mão dessa viagem paradisíaca por conta da menina. Regina sugere atender, mas ele recusa, dizendo que ela precisa ficar um tempo sem contato como uma espécie de castigo. Do outro lado, Petra deixa um recado urgente para o patrão, pedindo que ele ligue assim que puder. Sua voz está aflita ao informar que Constanza foi presa. Logo em seguida, atende outra ligação, dessa vez de Branca, que finge ser Corina. Sem hesitar, Petra conta que sua patroa está na delegacia, acusada injustamente de roubar uma criança. Branca finge surpresa e diz que isso não pode acontecer, garantindo que irá pessoalmente resolver a situação. Assim que desliga, Branca corre para contar a Fina que o plano saiu como esperado, Constanza está presa. Fina, satisfeita, acrescenta que a essa altura, o centro de Regina também deve estar fechado. Para confirmar, Branca tenta ligar para lá, mas ninguém atende. O silêncio do outro lado da linha é a prova de que seu objetivo foi alcançado. Rindo, elas comemoram seu sucesso.
Nesse momento, Leandro surge e observa a cena com um olhar cínico. Com um sorriso irônico, comenta que parece que as duas conseguiram o que queriam. Em seguida, lembra a Fina que ela já pagou sua parte no acordo e que agora é a vez de Branca. Fina dá um passo para trás e diz que vai deixá-los à vontade para que Leandro receba sua recompensa. Na delegacia, Isidro anda de um lado para o outro, nervoso. Ele olha para Inês e diz que não conseguiu entrar em contato com Gonçalo. Ela, por sua vez, revela que Regina também não atende, aumentando ainda mais a tensão. Sem saber o que fazer, ele tenta ligar para a empresa, mas, mais uma vez, não obtém resposta. Diante do impasse, ele conclui que precisam de um advogado. Inês concorda e sugere que entrem em contato com o advogado do centro. Isidro pede que ela tente falar com ele, enquanto ele faz mais uma tentativa de ligar para Honório. Na fazenda, todos estão reunidos à mesa, desfrutando de um almoço animado. O celular de Honório toca novamente, mas ele ignora mais uma vez. Renata expressa sua felicidade por ter sua família ali. Jerônimo, por outro lado, confessa que ainda está se acostumando com tantas pessoas reunidas, pois sua vida inteira se resumiu a 3 pessoas. Gonçalo sorri e diz que ter uma família grande é uma das maiores bênçãos que alguém pode ter. A conversa se torna ainda mais descontraída quando Regina brinca que Jerônimo deve ter muitos filhos. Ele ri e garante que já está trabalhando nisso. O comentário faz todos darem risada. Logo depois, ele se levanta, avisando que vai buscar um vinho, e Matias decide acompanhá-lo. Na cozinha, Karina e Manuela se movimentam com rapidez, tentando dar conta de tudo. Hermínia entra apressada, informando que Matilde não quer fazer nada, mas também não está à mesa com os patrões. Karina, tentando manter a calma, diz que elas vão dar um jeito e que Hermínia não precisa se preocupar. Na mesa, a conversa segue animada quando Matias retorna com uma caixa de presente. Ele levanta a tampa e grita surpresa para Adriana. No início, ela hesita, assustada ao ver que a caixa se mexe, mas, ao abri-la completamente, se depara com um filhote de cachorro. Seus olhos brilham de felicidade, e todos se encantam com o presente. Regina, curiosa, pergunta como o cachorro chegou ali. Jerônimo sorri e diz que foi ele quem comprou. Renata, surpresa, pergunta por que ele não contou nada antes. Ele responde que preferiu manter segredo para que a surpresa fosse completa. A mesa explode em risadas e alegria. Matias, então, pede que Adriana olhe com atenção. No meio dos pelos macios do filhote, ela encontra uma pequena aliança. Matias se ajoelha, e diante de todos, pede Adriana em casamento. Emocionada, ela diz sim, e a mesa inteira irrompe em aplausos. No entanto, nem todos compartilham da felicidade. Roberta, claramente incomodada, observa a cena em silêncio e se retira discretamente. Renata, entusiasmada, diz que está ansiosa para ver seu vestido de noiva. A Adriana concorda, dizendo que também está curiosa. Regina, percebendo a empolgação, as convida para irem juntas conferir a peça. Enquanto isso, os homens decidem passear pelos vinhedos. Matias, no entanto, avisa que não vai com eles, pois não dormiu bem na noite anterior por conta de Amparo. Todos entendem e seguem para o passeio. No quarto, Renata finalmente vê o vestido que Regina comprou para ela.
Seus olhos se enchem de lágrimas, emocionada com a beleza do tecido e dos detalhes. Regina, sorrindo, explica que escolheu como se fosse para sua própria filha. Tocada pelas palavras, Renata abraça apertado antes de ir experimentar. No escritório, Jerônimo atende uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, está Saul. Ele diz que já sabe que Jerônimo conversou com Marina e sugere que eles entrem em um acordo. Jerônimo, desconfiado, pergunta sobre o que ele está falando. Saul hesita e afirma que não pode dar detalhes por telefone, mas sugere um encontro na cafeteria do povoado. Jerônimo recusa, mas Saul insiste, garantindo que pode ajudá-lo a ficar mais próximo de seus filhos. A proposta o deixa pensativo. No quarto, Renata surge radiante com o vestido. No entanto, um incômodo estranho a faz parar. Ela se sente tonta e senta-se rapidamente. Adriana e Regina correm até ela, perguntando o que está acontecendo. Renata diz que está sentindo náuseas e um aperto no estômago. No início, pensa que pode ser uma infecção, mas Regina, com um olhar atento, sugere algo inesperado, talvez ela esteja grávida. Renata congela, levando a mão ao peito. Adriana e Regina percebem sua expressão e perguntam se há algo a mais. Renata hesita por um momento, depois admite que está um pouco atrasada. Adriana, animada, pede que imaginem como seria um bebê de Renata e Jerônimo. A empolgação toma conta do ambiente, e ela começa a pular, dizendo que o bebê será lindo. Sem perder tempo, Adriana decide ir ao povoado para comprar um teste de gravidez. Renata pede que ela não conte a ninguém, e Adriana promete guardar segredo antes de sair apressada. Regina, emocionada, abraça Renata com carinho. Enquanto isso, no escritório, Carlos entra e encontra Jerônimo ainda pensativo. O amigo revela que recebeu uma ligação de Saul, que quer falar sobre Marina. Carlos, preocupado, lembra que ele está a poucas horas de se casar. Jerônimo garante que voltará a tempo e pede que Carlos não comente nada com ninguém. Pouco depois, Honório e Gonçalo aparecem prontos para o passeio. Jerônimo avisa que não poderá acompanhá-los e encarrega Carlos de guiá-los. Eles concordam e comentam que Constanza está perdendo a oportunidade de estar naquele paraíso. Carlos e Honório saem juntos. Gonçalo, ficando para trás, observa Jerônimo e diz, com sinceridade, que está feliz por ver que seu amor por Renata triunfou. Ele completa dizendo que agora Jerônimo faz parte da família. Depois dessas palavras, sai do escritório, enquanto Jerônimo pega seu celular, pronto para tomar uma decisão. No quarto, Adriana pede para Matias acompanhá-la até o povoado. Ele hesita, lembrando que o casamento está prestes a acontecer, mas Adriana insiste, garantindo que há tempo suficiente para irem e voltarem. Diz que precisa comprar algumas coisas pessoais. Matias suspira e acaba cedendo, dizendo que vai se vestir rapidamente. Adriana sorri e sai do quarto, deixando-o se arrumar. Enquanto isso, na fazenda de Augusto, uma caminhonete chega, levantando poeira no caminho. Roberta desce apressada, e sem hesitar, se joga nos braços de Augusto, beijando-o com intensidade. Aníbal observa a cena à distância, desconfiado. Roberta comenta, frustrada, que ele falhou em impedir o casamento de Jerônimo e Renata. Augusto, porém, sorri de lado e diz que perdeu uma batalha, mas nunca perde a guerra.
ele garante que Roberta terá uma surpresa mais tarde. Curiosa, ela pede detalhes, mas ele sugere que conversem melhor na intimidade. Na fazenda, Renata observa seu reflexo no espelho, analisando seu penteado. Em seguida, se senta na cama ao lado de Regina e desabafa. Confessa que se realmente estiver grávida, não se sentirá mais inferior em relação aos filhos de Marina. Admite que no fundo, sempre teve medo de que seus filhos herdassem a frieza da mãe dela, mas Regina a tranquiliza. Diz que o que realmente importa é que Renata será uma mãe incrível, porque tem um coração bom. Renata se emociona e diz que está prestes a chorar. Regina sorri e afirma que mesmo que não esteja grávida agora, logo estará. A felicidade de Renata é visível, e Regina a observa com ternura, afirmando que seus olhos brilham de uma forma diferente. Abraçando-a, diz que quer ser a melhor avó para os filhos dela, porque ama Renata como se fosse sua própria filha. Renata se comove e retribui o abraço com carinho. Na casa paroquial, Severino e Antônio chegam para se despedir de Marina. Ela os recebe com um sorriso, agradecendo pela visita. Severino observa ao redor e nota a ausência de Saul. Marina explica que ele não veio buscá-la porque tinha outras pendências a resolver. Severino a encara por um momento e diz que se mudar de ideia, sempre terá um lugar com ele. Marina agradece e pede que Antônio cuide de seu tio. Antônio promete que não deixará Severino desamparado e deseja que ela siga seu caminho com os filhos, com muitas bênçãos. Marina agradece mais uma vez e parte. Do lado de fora, o padre observa a cena e fecha os olhos em oração. Em silêncio, pede à Virgem que não permita que Marina vá embora, pois sente que aquele homem não é bom para ela. Na cadeia, Inês e Isidro tentam acalmar Constanza. Contam que o centro foi fechado e que ainda não conseguiram entrar em contato com Honório e Regina. Constanza suspira, aflita, e sugere que liguem para a empresa, pois lá devem ter o número da fazenda. Isidro garante que não descansará até falar com eles. Constanza, angustiada, lamenta profundamente a situação e pede desculpas. Explica que nunca imaginou que a menina fosse roubada. Isidro informa que já estão tentando localizar a verdadeira mãe da criança e sai para tentar outra ligação. Na empresa, Beth atende o telefone. Do outro lado da linha, Isidro se identifica e pede o número da fazenda de Renata, explicando que precisa urgentemente falar com Honório. Germano, que estava passando, para ao ouvir a conversa. Beth questiona se ele já tentou o celular de Honório, e Isidro confirma que sim, mas não obteve resposta. Com um tom tenso, diz que é um assunto urgente, pois a esposa de Honório foi presa. No povoado, Adriana está no carro com Matias e Lázaro. Ela avisa que precisa comprar algo rapidamente e sai do veículo. Enquanto esperam, Matias percebe Jerônimo parado ali perto. Lázaro confirma que é ele, e ao olhar melhor, vê Marina se aproximando. Matias, intrigado, pergunta quem é a mulher, e Lázaro explica que ela foi companheira de Jerônimo durante a separação dele e Renata. Adriana retorna e avisa que já podem ir. Matias dá um sinal para Lázaro sair com o carro. Enquanto se afastam, Saul já está posicionado, pronto para colocar seu plano em ação. Na fazenda, Carlos retorna do passeio com Gonçalo e Honório. Encantado, Honório comenta que nunca viu um lugar tão bonito. Gonçalo sorri e diz que sua filha tem muita sorte por viver ali.
Honório concorda, mas lembra que está na hora de se prepararem para o casamento. Agradecem a Carlos pelo passeio e seguem para seus quartos. Na cruz de amor, Roberta se insinua para Augusto, dizendo que poderia passar a noite com ele depois do casamento. Mas, para sua surpresa, ele recusa. Nesse momento, Aníbal entra no cômodo e pede desculpas, dizendo que não sabia que o pai tinha companhia. Augusto responde que Roberta já estava de saída. Antes de ir, Roberta provoca e pede para ser apresentada. Augusto faz isso rapidamente e logo despacha a moça. Aníbal, intrigado, pergunta quem era ela, mas Augusto evita responder e sai do recinto. No quarto, Renata está visivelmente nervosa. Adriana chega apressada com o teste de gravidez nas mãos. Renata pergunta se alguém viu, e Regina garante que não. Sem perder tempo, Renata pega o teste e corre para o banheiro, deixando as duas na expectativa. Na cidade, Germano chega com o advogado e encontra Isidro e Inês. Eles explicam que o advogado do centro já está a caminho, mas Germano sugere que podem chegar a um acordo mais rápido. Inês, ainda preocupada, comenta que não conseguiu falar com Regina e Honório, mas agradece a gentileza dele por oferecer ajuda. De volta à fazenda, Adriana, ansiosa, chama por Renata, que sai do banheiro de cabeça baixa. O silêncio toma conta do ambiente por alguns segundos, até que Renata ergue o rosto, e com um brilho nos olhos, grita emocionada: está grávida. A alegria explode no quarto, e as três se abraçam, rindo e pulando. Nesse momento, Roberta entra sem aviso, desconfiada da euforia. Pergunta o que está acontecendo. Rapidamente, Adriana responde que é a emoção pelo casamento. Para despistá-la, pergunta se ela não vai se arrumar. Roberta diz que sim, mas que saiu um pouco para espairecer. Em seguida, sai do quarto. Renata, ainda eufórica, começa a pensar em como contar a Jerônimo. Regina pergunta quando ela pretende dar a notícia. Renata sorri e diz que talvez espere até o momento em que o juiz os declarar marido e mulher. Assim, poderá dizer a Jerônimo que ele será o pai mais maravilhoso do mundo. A noite chega, e todos já estão reunidos para a cerimônia. Antônio chega e cumprimenta Regina e Gonçalo. Pouco depois, Renata aparece deslumbrante, e Gonçalo não esconde o orgulho, dizendo que ela está linda. Carlos e Lázaro trazem o juiz, e a cerimônia está prestes a começar. O juiz pergunta se já estão todos prontos, e Renata percebe que Jerônimo ainda não chegou. Carlos, preocupado, diz que ele já deveria estar ali. Lázaro, sem pensar duas vezes, sai correndo para procurá-lo. Renata, inquieta, questiona o que está acontecendo. Carlos afirma que Jerônimo já deveria estar presente. Gonçalo acrescenta que ele disse que tinha algumas pendências para resolver, mas ninguém imaginava que fosse fora da fazenda. Matias, então, menciona que o viu no povoado enquanto estava no mercado. Lázaro retorna com uma notícia preocupante: o carro de Jerônimo não está mais lá. A tensão cresce, e Renata quer saber se ele estava sozinho. Matias, hesitante, diz que viu uma mulher se aproximar. Renata, já irritada, pergunta se era Marina. Ao receber a confirmação, seus olhos se enchem de fúria. Furiosa, exige saber por que seu marido estava com Marina justamente naquele momento. Ela encara Lázaro, esperando uma resposta,
mas sua impaciência cresce a cada segundo. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.